Olá, estamos iniciando mais um episódio do Comex Sem Fronteiras. Estamos já na segunda temporada e para quem ainda não sabe onde encontrar, mesmo que não seja aqui nesse momento, vamos deixar disponível nas plataformas do YouTube, do Instagram e do Spotify. Acompanhem, porque cada episódio tem sido melhor que o outro. E hoje não podia deixar de ser diferente. Estamos aqui com uma pessoa especial aqui em Ribeirão Preto, que é o Thiago Sacumã, da TMS Contabilidade. Thiago é um especialista, é um contador especialista em importação e exportação. Tem já uma grande experiência, né, Thiago? Não vou falar os anos, que não precisa, desnecessário. Mas eu vou deixar você se apresentar, por favor. Cristiane, muito obrigado. Fico muito honrado de estar aqui hoje participando com vocês desse espaço maravilhoso que a gente vai conseguir levar informações importantes para os empresários, para aqueles que querem empreender na área de Comex. Eu sou contador, sou bacharel em ciências contábeis, fiz técnico em contabilidade, especializado em tributos pela USP, pela Fundace, e também tenho pós-graduação em comércio exterior. Foi aí que surgiu a paixão pela importação e exportação, pela área de Comex, e a gente vem galgando esses anos aí com experiência e a cada dia evoluindo juntamente com o que aquilo vem evoluindo no comércio exterior. Para quem talvez não esteja entendendo ainda, né, o motivo do Thiago estar aqui, além de ser um excelente profissional em contabilidade, é que a contabilidade e o comércio exterior, eles andam extremamente juntos. Sem uma boa contabilidade, sem entender realmente as nuances, né, de cada importação, de cada produto. Aqui nós vamos falar hoje um pouquinho de NCM, nós vamos falar sobre alguns temas que são pilares do comércio exterior. Você pode ter uma boa compra, você pode ter uma boa ideia, você pode ter uma boa venda, mas se você não tiver preparado contabilmente, tudo pode ir por água abaixo. Já aproveitando, Thiago, fala para a gente um pouquinho sobre a sua experiência em comércio exterior. Antes da gente iniciar, né? Você já contou que você começou, mas o Thiago nem sempre esteve do lado de cá, né, Thiago? Do lado do empresário, do empresário. Exato, do contador, exato. Nessa jornada do comércio exterior, nós iniciamos preparando empresas para que elas pudessem alcançar o objetivo que é importar. Isso tudo parte justamente de um planejamento, né? O empresário, quando ele decide importar ou chega naquele momento da empresa de importar, ele precisa pensar em planejar. E não é só escolher o produto. O produto é importantíssimo. É óbvio. Mas ele precisa criar todo aquele alicerce onde ele vai se estruturar, conhecer o mercado onde ele vai entrar. E quando eu falo mercado, não é do produto que ele vai revender, não. Na verdade, é onde o caminho, o próximo passo dele, que é ter toda a estrutura contábil, fiscal, se planejar em relação a isso, em relação aos custos. Então, nessa minha jornada de importação e exportação, eu passei por alguns anos em uma empresa onde eu, desde lá do início, formatei, estruturei e planejei junto com o empresário para que ele pudesse solidificar todos aqueles alicerces, saber, olha, quero importar, da onde? Por quê? Que documentos eu preciso ter para importar? Dá para importar sem eu ter uma contabilidade organizada? Dá para importar sem ter documentos fiscais? Será que eu consigo importar o produto sem nota? Existe isso? Eu ouço isso o tempo todo. Então, isso é uma coisa assim que, às vezes, o empresário passa pela cabeça dele, porque é uma cultura nossa, brasileira, de que sempre dá para dar um jeitinho. E no comércio exterior não é bem assim. Até porque isso envolve divisas, e essas divisas a gente pode cometer crimes internacionais. Muito bem colocado. Thiago trouxe aqui para a gente hoje alguns temas, só começando, viu, gente? Hoje vai ser interessante. Mas, Thiago, você vai ter que voltar, porque o tema é complexo, a gente vai ter que conversar outras vezes um pouco mais. Com certeza, estou à disposição. Já falando um pouco sobre isso, Thiago, o que uma empresa precisa
pensar contabilmente, além, claro, de todo o planejamento financeiro, de tudo isso, mas pensar em deixar a sua empresa, como a gente fala, redonda. O que ela precisa, né? Porque as empresas precisam ter o radar. Eu vou deixar você explicar para o pessoal o que é. E depois do radar obtido, ou para se obter o radar, precisamos ter algumas premissas, né? Ainda nem entrei na parte dos custos. Exato. É fundamental para quem deseja importar ou exportar, como eu disse, planejar. E o planejamento vem desde a parte contábil, documentação. Então, assim, o que o empresário precisa ter de informação do seu contador? Ele precisa sempre se certificar que o seu contador está realizando as apurações fiscais, as apurações contábeis da melhor forma da prática contábil. E quando eu digo isso, eu vou pegar um tópico importantíssimo que às vezes é sempre um deslize que o cliente tem na hora de pedir uma habilitação de comércio exterior, de pedir o radar. Tiago, eu vou te contar um segredo. Aqui a gente pode contar todos os cases, a gente conta o milagre, mas a gente não conta o santo. Então, fique à vontade. Perfeito. Normalmente, por exemplo, a empresa decide importar. E ela, em primeiro momento, vai lá, o empresário constitui a empresa e ele já tem uma intenção de importar, por exemplo. Então, ele acaba não tomando cuidado e, às vezes, não se comunicando com o seu contador dizendo dessa intenção. E essa intenção é importantíssimo que o profissional contábil saiba. Por quê? No momento que você vai elaborar a sua habilitação no radar, em que o fisco vai analisar essa documentação, ele precisa comprovar o capital social. E o que é o capital social? É o valor investido para a abertura daquela empresa. Então, muitas vezes, o empresário fala, coloca aí 5 mil reais, 10 mil reais, coloca aí R$1.000 de capital social. Então, essa parte faz parte do planejamento. Isso é uma etapa, essencial, porque na análise documental, quando o fisco vai analisar, primeira coisa que ele vai te pedir, comprovação do local onde a empresa está sediada, o contrato de locação. Então, às vezes, o empresário fala, eu estou aqui, esse imóvel eu aluguei, mas não tem contrato, estou no cowork, quero importar trator, quero importar peças gigantes, estou aqui no cowork. Com certeza vai ser indeferido. Por quê? Porque precisa estar num ambiente preparado para aquilo que você deseja executar. E os quinais compatíveis, já são um monte de informação, a gente já começa a confundir o empresário. Mas eu vou voltar lá, capital social, ele precisa comprovar, ou seja, abriu a empresa, ele tem que fazer o aporte desse capital, ou seja, depositar em conta bancária, para que no momento que ele for requerer essa habilitação, e o fisco solicitar esse documento, ele tem o comprovante bancário que ele efetuou um depósito. Tiago, então eu posso pegar lá 500 mil reais e colocar de capital social? Pode. Mas nós temos que pensar lá na pessoa física, porque tudo nasce por trás de um CNPJ, nós temos um CPF. Temos um ou vários CPFs, né? Um ou vários, exatamente. E isso é muito bacana, porque a gente precisa, nesse planejamento, ter o imposto de renda dos sócios, de quem vai compor essa sociedade, para que a gente possa analisar e falar assim, esse empresário ou esses empresários possuem patrimônio compatível para constituir uma empresa com capital social de 500 mil reais, no nosso exemplo, e assim ele comprovar isso lá adiante. Por quê? A análise do radar ele vai envolver sócios e empresa. Então, a gente precisa, são documentos básicos, essenciais, e que a gente precisa ter muita atenção para que na hora de pedir o radar, a gente não chega lá e tem o radar indeferido, porque a gente não tem como comprovar ou não tem o lastro financeiro para trazer isso para a realidade do que a empresa pretende importar. Tiago, aproveitando, e o jeitinho brasileiro, dá para fazer alguma coisa? Eu já sei a resposta, mas eu quero ouvir de você. No comércio exterior não existe o jeitinho brasileiro. Por quê? O sistema, a Receita Federal veio nos últimos anos investindo massivamente em tecnologia e inteligência artificial. Então, hoje, todos os dados possuem cruzamentos eletrônicos. Então, lá do imposto de renda à pessoa física, na hora que você constitui o capital, na hora que você requer o radar,
a Receita consegue monitorar se realmente você tem aquela disponibilidade de caixa como empresário, ou seja, se você tem aquele dinheiro que você apontou no capital, e ele consegue verificar da onde vem esse recurso, aonde você está aplicando esse recurso e para onde vai esse recurso. E aí a finalidade da tua empresa. Então, hoje, não dá para dar o jeitinho brasileiro. Não dá simplesmente para falar assim, ó, eu vou arrumar aqui um comprovante, um documento falando que eu estou aportando ou não vou aportar esse dinheiro. Vou lançar como se ele tivesse sido aportado em caixa. Ou seja, simplificando, pus em dinheiro no caixa lá da empresa. Não é simples assim. Hoje a Receita Federal pede a comprovação disso, que você comprove. Precisa comprovar o lastro, né? O lastro. Existem outros mecanismos, tá? Eu estou pegando o imposto de renda, que é um dos fatores, mas nós temos outras possibilidades. A gente não veio trazer problema, a gente veio trazer solução para o empresário. Exato. Então, depois nós vamos contar as dicas importantes para que o empresário possa estar antenado. Poxa, eu já constituí uma empresa, não tive o cuidado de ter o comprovante do meu capital social ali aportado. Como que eu vou fazer isso? Como eu vou comprovar? Então, eu não vou nunca poder importar? Preciso abrir uma nova empresa? Surgem N questionamentos. E aí a gente tem as dicas importantes para que o empresário possa se organizar e conseguir o seu radar. Opa! Porque estava ficando um pouco tenso, né, Thiago? Mas agora você já mostrou que tem luz no fim do túnel. Então, vamos continuar. Mas antes, eu queria comentar para quem não sabe o que é. O radar, de uma forma simplificada, é a habilitação da empresa junto à Receita Federal, um sistema da Receita Federal, dizendo que você pode importar ou exportar. Na exportação não existe limite, né, Thiago? Não existe. A grande novidade, a boa novidade é que na exportação, você, uma vez habilitado, pode exportar ao mundo. Ô, Cristiane, posso te contar uma curiosidade que às vezes o pessoal não sabe? No radar, na exportação, por que ele não tem? Ele é sempre ilimitado. Por um motivo. Eu vou explicar na importação por que ele tem limite. E aí ele vai matar a resposta para a gente, vai dar a resposta objetiva na exportação. Perfeito. A importação, o que ela consiste? Por que é habilitação? Habilitar é poder utilizar os sistemas de comércio exterior. Correto. E por que eles implantam limites na importação? Porque essa mercadoria vai vir de fora. E ela vem para um espaço aduaneiro, ou seja, administrado pela Receita Federal do Brasil. Ou seja, toda vez que uma mercadoria embarca de uma origem, chega lá no navio, ou no aéreo, ou no ferroviário, enfim, em qualquer modal que ele chegue no país, ele vai para um ambiente alfandegado. E esse ambiente alfandegado, por ser de responsabilidade da Receita, a Receita tem que ter o cuidado de analisar a capacidade financeira. Porque digamos que você importe, você traga um produto que custa, eu vou usar um exemplo aqui, R$1 milhão. E a sua empresa não tem essa capacidade para recolhimento dos impostos. A pessoa nem olhou. Ou ela não tem capacidade de pagamento dessa mercadoria, ou ela não consegue manter os custos de nacionalização dessa mercadoria, né? Que são os impostos, o armazém alfandegado. Então, por isso que a Receita estipula, mediante a tua capacidade financeira, um limite para que você importe. E, normalmente, ela só vai aumentar isso com o decorrer de importações bem-sucedidas. Ou seja, na exportação, essa parte alfandegada, quando ela analisa, ela já sabe que você está mandando para fora e a tua venda já foi feita. O teu contrato de exportação já está realizado. Então, na hora que a tua mercadoria chegar no porto de destino, automaticamente o seu pagamento está liberado. Então, os custos de exportação, praticamente o risco da Receita Federal em não receber é zero, porque tem um pulo do gato. Na exportação, nós só temos 2 tributos incidentes. Enquanto na importação, nós temos alguns tributos, em média 7 ou 8 tributos incidentes. Então, a Receita... um sobre o outro, né? Um sobre o outro. E com isso, a Receita consegue deixar ilimitado na exportação de bens e serviços ou de produtos. Por conta disso, ela corre o risco dela é menor em tomar um calote do contribuinte. Já que você tocou nesse assunto, quais são os únicos impostos ou quais são os impostos que a gente não recolhe na exportação? Na exportação, nós só recolhemos imposto de renda pessoa jurídica, que é o IRPJ, e a contribuição social sobre o lucro líquido, que é a CSLL.
são os únicos 2 impostos incidentes. Inclusive, esses 2 impostos são sobre o lucro. Ou seja, não tem ICMS, não tem ISS, não tem PIS, não tem COFINS, não tem II, né? Na importação nós temos o imposto de importação, Exato. não temos o imposto de exportação. Por quê? Quanto mais uma empresa brasileira exporta, mais ela recebe reserva de dólar ou euro de uma moeda estrangeira no país. E isso impacta onde? Lá na balança comercial. Exato. Isso impacta naquilo que o país arrecada, no PIB. Então, o país quer, consequentemente, que entre mais moeda estrangeira, porque a nossa moeda, geralmente, em relação ao dólar, é 5 vezes menor. Então, quanto mais moeda estrangeira, melhor o fluxo para o governo. Já como diria ou disse um governante que esteve no poder, o que importa é exportar. É assim que o governo entende e a gente também, né? Sim. Por isso que não é mais, digamos assim, simples para tudo. Exato. Agora, voltando para o tema de importação, eu dei essa deixa porque eu queria conversar com você sobre os tipos de radar, ou melhor, tipos e limites do radar. Né? Você falou que precisa apresentar algumas documentações, mas, Tiago, eu sei que existe o simplificado, que agora a gente chama de express, né? Sim. Existe o limitado e o ilimitado. Como é que funciona toda essa confusão na cabeça do empresário? Vamos lá. Isso é muito excelente a tua pergunta. E é muito pertinente. Quando a gente fala de documentação, avaliar a documentação, manter contabilidade escriturada em dia, porque são documentos básicos. Primeiro que toda empresa é obrigada perante a lei manter o seu balancete, o seu balanço, as suas demonstrações em dia. Independente do tamanho. Independente do tamanho e independente se ela opera com comércio exterior ou não, tá? Mas hoje, muitas empresas não têm esses documentos porque as contabilidades não têm essa preocupação, né? E isso é fundamental. Quando as pessoas têm esses documentos, geralmente a empresa está apta a crescer. Mas isso é terrível, apta a expandir. A gente se depara com muitas empresas que têm essa dificuldade de ser bem assessorada contabilmente. Os profissionais contábeis, às vezes, fazem ali o basicão. E, na verdade, hoje a contabilidade converge para que os empresários exijam mais das contabilidades gerenciais, ou seja, documentos contábeis hábeis, para que eles possam crescer, entender o seu mercado e crescer através dessas ferramentas. Ou seja, obter crédito, obter possibilidades de importar e exportar, de se reorganizar diante de um mundo que está em constante mudança, principalmente nos cenários mundiais, com os mercados tão aquecidos quanto vem sendo agora. Então, essa documentação básica é importante. Por quê? Ela é crivo para análise das modalidades de radar. Então, uma empresa que tenha, independente do seu faturamento, ela precisa importar. Ela tem algumas opções de modalidade. A modalidade expressa é aquela modalidade que permite que ela opere com $50 mil de importação a cada 6 meses, ou seja, a cada 180 dias. Então, para aquele empresário que vai fazer a sua primeira importação, vai conhecer esse ambiente do comércio exterior, vai fazer uma primeira experiência, ele talvez vai importar algumas peças, algumas partes e peças para a sua atividade comercial ou para a sua indústria, né? Amostras. Então, ele inicia ali no expresso, com $50 mil de análise, que praticamente nem tem uma análise. Desde que a empresa esteja com as certidões de impostos em dia, essa habilitação é praticamente automática. Ou seja, resumindo, desde que não esteja devendo para o governo, tudo Exato, ela está habilitada ali a fazer a sua primeira importação ou ter a sua primeira fase de modalidade. Para as empresas que têm um volume mais robusto ou têm intenção de uma importação com um valor agregado maior, ela precisa passar por um crivo maior. Então, o fisco vai exigir dela os balanços contábeis, as demonstrações de resultados, as análises dos contas a receber, o fluxo de caixa dessa empresa, ela vai olhar a capacidade financeira. Como eu disse um pouquinho atrás, eles vão enxergar se aquela empresa possui a capacidade de pagar os impostos pertinentes ao que ela deseja importar no momento da chegada dessa mercadoria no Brasil. Então, essa análise é feita toda por um crivo.
E isso a gente chama denominado de radar limitado, ou seja, de acordo com a capacidade da empresa, vai ser definido um limite para aquele radar. Normalmente, 200, 300 mil dólares a cada 6 meses ali, ou até um ano, dependendo de como ele for homologado. Isso tudo depende da capacidade, ou seja, da análise do crivo do fisco em relação aos documentos apresentados. E nós temos a modalidade que é o sonho de todo importador, que é ter o radar ilimitado, ou seja, ele consegue trazer mercadorias e ele pode até se tornar uma trading. Isso é super legal, porque ele pode fazer essas operações para todos. Às vezes o empresário não quer importar diretamente. Nunca fiz, estou pisando numa terra nova, é algo obscuro para mim, é algo que eu preciso entender melhor. E ele procura a assessoria de profissionais capacitados que possuem uma empresa constituída para operar esse tipo de trazida de mercadoria. Uma trade, uma comercial importadora. Uma comercial importadora. Então, o radar ilimitado, ele não tem uma trava de valores em relação a trazer importação. O fisco reavalia anualmente os radar. Ela não faz isso por carta, ela não notifica, ela faz isso por inteligência artificial. E ela observa, olha, houve importações e esse importador está regular perante o fisco, ou seja, impostos recolhidos, não teve nenhum problema com as suas mercadorias, não caiu no contrabando, as suas mercadorias quando chegaram no porto ou na alfândega aérea não teve nenhum problema, então ela mantém ali o radar ilimitado ativo. Se qualquer uma dessas situações incorrerem no momento, o radar pode ser até cancelado, ou seja, ela perde o maior ativo intangível que ela tem, que muitas vezes é o radar. Não, é disputado a tapa, né? O Exatamente. ilimitado. O ilimitado é bem concorrido. Eu costumo dizer para os nossos clientes, quando sai assim de cara o radar ilimitado, eu falo, gente, pelo amor de Deus, não deixe de importar, porque se você sabe que se ficar um ano sem fazer nenhuma importação, expira, e aí tem que começar de novo. E muitas vezes depois não consegue tirar o ilimitado tão facilmente. Então, eu sempre digo, gente, trate isso, guarde no seu cofrinho. Lá na Acron, pelo menos, a gente fica acompanhando e vai cutucando. Você tem que importar, nem que seja, sei lá, um computador, mas você tem que trazer. É porque a Receita pode entender que se você não utilizou o limite que te foi fornecido para operar, que você não quer importar. Então, por que ela vai fazer a manutenção desse sistema para você? Ela vai lá e o seu radar acaba expirando. E aí você tem que iniciar todo o processo de novo. Do zero, todos os documentos, tudo. Então, você tem uma joia, tem que usar ela algumas vezes, em alguns momentos. Não adianta só guardar no cofre, senão ela vai ficar lá e ninguém vai ver ela e ninguém vai utilizar e nem você vai conseguir utilizar no momento que você quiser. É verdade, Thiago. Aproveitando esse ensejo, a gente está falando de grandes, pequenas empresas, né? Qual a média, que assim, o pessoal sempre me pergunta, para conseguir um radar ilimitado? Você tem as operações, é claro, mas você tem que ter um dinheiro em caixa. Vamos falar do ilimitado. Ilimitado. Muito ótimo. A tua pergunta é sensacional. E para falar do ilimitado, eu vou trazer um tema importantíssimo. Regime tributário. Eu consigo ter um radar ilimitado sendo Simples Nacional? Vai ser difícil, mas muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. Por quê? Porque a capacidade de venda, de faturamento e de compras de uma empresa do Simples Nacional, ela está travada no limite subestadual em 3 milhões e 600 mil reais. E no federal em 4 milhões e 800 mil. Ou seja, ela fica travada porque o governo colocou ali no incentivo fiscal que ela tem algumas travas. E a trava dela é faturamento. E quando a gente fala de trava de faturamento, por que uma empresa que tem trava de faturamento teria um radar ilimitado? Com qual finalidade? Então, é meio incompatível, os pesos são diferentes. Então, para a empresa que pretende ter o seu radar ilimitado, ela tem que pensar o seguinte, olha, eu preciso saber que regime tributário é melhor para mim. Obviamente, o seu contador, juntamente com você, vai conseguir te orientar, trazer um norte, te dar um direcionamento sobre isso. Existem alguns fatores que impactam em regime tributário. Ou seja, tua margem de lucro atual,
se você é comércio, se você é indústria, se você é serviço. Então, tudo isso impacta numa análise mais detalhada. Então, por isso que eu falo, tem que consultar o teu profissional contábil para que ele possa te dar o melhor direcionamento. Mas é importantíssimo dizer que sempre o radar ilimitado vai estar ou no lucro presumido ou no lucro real, porque são as modalidades. No lucro presumido, as empresas podem faturar 78 milhões de reais no ano, ou seja, não é aquela empresa que está em 4 milhões e 800. Sim. Ela está com um patamar maior. Então, por que não dar um radar ilimitado para quem pretende faturar 78 milhões? Ainda mais quando a gente transforma em dólares, né? Exato. 4 milhões e 800, hoje em dia... Exato. Vai dar um pouco mais de 900 mil dólares, aí, 1 milhão de dólares. E aí você precisa fazer essa conta, né? Porque normalmente as importações são em dólar ou euro. E tudo que compõe a importação, que compõe o custo de importação, está ali. O container, né? O valor CIF. O valor CIF, as taxas de embarque, o frete do navio, enfim, todos esses custos compõem a mercadoria e eles utilizam o seu limite do radar. Tiago, você tocou num assunto excelente, né? Porque recentemente, na época da pandemia, nós tivemos auê no mundo todo, em várias situações, não apenas sobre saúde, cuidados, mas nós tivemos também um impacto muito grande no mundo do frete internacional. Então, nós saímos de fretes internacionais de um container, por exemplo, da China para o Brasil, de cerca de 1.500 dólares, ou até um pouco menos, e fomos parar em até 15 mil dólares por container. Então, se a gente está falando de uma importação de 50 mil dólares e o frete conta, e o seguro vai em cima desse valor também, a gente já deixou mais de um terço, praticamente um terço ali, só no frete internacional e nas taxas que são agregadas. Então, precisa prestar muita atenção sobre isso. É importante você colocar, porque às vezes as pessoas acham que é só de carga, mas não é. É tudo que compõe o valor CIF da mercadoria. Cristiane, isso é bem bacana. E a hora que você estava falando, eu fiquei pensando aqui. Às vezes, o empresário, se ele não tomar o cuidado de ter um bom alinhamento com o despachante dele em relação a isso, ele pode ter uma surpresa ingrata. Por quê? Porque, às vezes, o radar dele é limitado ou expresso, e se ele atingir esse limite, a mercadoria dele chegar, ele não tiver o limite suficiente para fazer a nacionalização, ele vai ter toda a mercadoria dele apreendida. E as multas incidentes sobre descumprimento de regras e de leis do comércio exterior, ou seja, da importação, elas são pesadíssimas. E elas são por cada ato, por cada infração que você comete. Então, assim, importar sem ter limite é um tipo de multa. Mercadoria chegou e vai estar desacobertada de habilitação do sistema radar porque não tem aquele limite suficiente. Outra multa. Então, isso tudo. O tempo que aquela mercadoria vai ficar ali armazenada... Em recinto alfandegado. Ela vai perder a mercadoria. Normalmente vai para perdimento. Por quê? Porque ela não tem limite para isso. E a mercadoria só pode ser embarcada com a empresa habilitada e com limite disponível quando ela vai registrar a DI dela no Brasil. Aí, como você disse, nós encontramos... Aí não é jeitinho brasileiro, não. É uma situação que pode ser aplicada. Já tive vários fatos assim. O cliente chegou, eu não sabia, e aí a mercadoria dele estava para chegar no país e nós descobrimos que ele não tinha radar suficiente. Qual foi a única solução? Porque a gente também busca sempre não só trazer o problema, mas trazer a solução também. Nós tivemos que entrepostar a mercadoria, porque as multas ocorrem quando você tenta registrar a DI, ou seja, você tenta registrar o documento de importação, que é isso que significa. Então, para que ele não perdesse a mercadoria, porque ela tem um prazo para ser nacionalizada, né? Sim. E de 90 a 120 dias, dependendo aonde ela está. Para que ele não perdesse a mercadoria e para que ele não fosse multado, nós usamos de um regime especial aduaneiro, que é o entreposto. Mas isso é custo.
Sim, Cristiane, não são todos os profissionais despachantes que têm essa sacada. Por isso que eu disse que a importância do profissional contábil é tão importante quanto o despachante, porque o despachante é o operador do Comex. É ele que vai, junto com o cliente, enxergar estratégias, enxergar o melhor cenário de importação e de exportação para o cliente. E quando você fala assim, ó, eu já vivenciei isso e trouxe uma solução para o meu cliente, esse afinamento entre cliente e despachante tem que estar ali desde o primeiro momento. Na hora que ele fala assim, ó, quero importar, Cristiane, ele tem que entender, o despachante tem que entender como um cenário global isso. Primeiro que ele vai sempre trabalhar preventivamente, sempre ter o radar disponível para essa importação. Mas se acontecer uma falha no meio do caminho do cliente comprar mais do que pode, ele conseguiu ali achar no meio de um problema uma solução. Existe custo? Existe, mas é muito melhor do que ele perder toda a mercadoria. Exato, né? exato. Ele vai entrepostar ali, ou seja, descarregar aquela mercadoria num recinto alfandegado e com isso ele vai aguardar e ir liberando aquela mercadoria aos poucos dentro do limite disponível. Ah, Thiago, adorei esse tema. Porque o limite não é que você comprou hoje, por exemplo, está no limitado, vamos por até $150 mil. Ele compra hoje $50 mil. Comprar amanhã não, daqui 2 meses, mais $50 mil. E daqui 3 meses, ou 6 meses, mais $50 mil. Um pouco antes de 6 meses, ele atingiu os 150 que ele podia dentro dos 6 meses. Mas não é assim, então tá. No 7º mês liberou tudo de novo. Não é dessa forma, né, Thiago? Não é. Ele vai liberando como se fosse uma conta de cartão de crédito. Que você Exato. parcelou. Conforme vai extinguindo os seus processos, que vai atingindo aquele prazo, ou seja, aquele limite vai sendo restabelecido. Então, por exemplo, se a tua importação de 6 meses atrás foi de $70 mil, o seu saldo disponível é só $70 mil, ou $80 mil, para fechar no $150 mil do limitado. Ou seja, precisa esperar que aquela ultrapasse o período prescricional da tua primeira importação lá atrás, para que esse limite venha sendo restabelecido. Então, essa sacada é importantíssima. Talvez dentro de um período entrepostado, logo você tenha o restabelecimento parcial de uma parcela grande do seu limite do radar. E aí você começa a dar entrada, faturar e a sanar um pouquinho, diminuir os custos portuários. É como eu disse, por isso que é importantíssimo estar acompanhado de um profissional competente da área. Porque senão você não vai ter essa informação, esse entendimento, esse alinhamento que é fundamental para que ocorra o sucesso na importação. E é triste, né, Thiago? Porque tem muita gente que não tem. Não e tem. A gente vê daí o empresário falando que importar não vale a pena. E vale muito a pena, como você bem sabe. Thiago, a gente estava falando agora há pouco sobre a quantidade, né, os valores monetários que precisa se ter em conta, né? Digamos que a empresa não tem, ele abriu a sua empresa e ele não colocou um capital social suficiente. Aí ele vai aportar, ok? Para poder tirar o radar. Mas ele não tem dinheiro. Os sócios, ou o único sócio, né, o proprietário, nenhum deles tem dinheiro suficiente para aportar. Ou tem um dinheiro que está numa aplicação a longo prazo, ou tem uma fazenda, ou tem alguma coisa assim. Esses bens, se ele passar para o nome da empresa, ou se ele tirar um extrato dessa aplicação que ele tem no nome da empresa, vale para a Receita Federal? Excelente pergunta. A Receita Federal sempre vai trabalhar com valores líquidos, ou seja, aquela aplicação, aquele patrimônio que é líquido, ou seja, é dinheiro na conta corrente. É dinheiro, é capital disponível. A gente, em contabilidade, fala que isso é o ativo circulante. É a primeira linha lá do balanço. Por quê? Porque é a disponibilidade. Por quê? Porque a hora que chegar a mercadoria, não vai adiantar você ter um prédio de 100 milhões de reais se você não tiver o dinheiro suficiente para pagar os impostos na conta daquela importação. É um ativo imobilizado. Porque o bem físico, o patrimônio, seja ele o imóvel, a fazenda, enfim, qualquer outro tipo de bem, ele é um ativo imobilizado, ou seja, ele não é liquidez, ele não tem liquidez imediata. As aplicações financeiras são consideradas, sim, para a Receita Federal. Ela sempre vai analisar
o prazo daquela aplicação, porque às vezes você está pedindo ali uma solicitação de radar, um aumento de radar, e aquele dinheiro está aplicado por 90 dias, mas ele permite o resgate antecipado. Então, sempre que você for apresentar o balanço, a tua DRE para a Receita, e ela for fazer essa análise, a fiscalização aduaneira vai te requisitar, olha, por favor, me mande o comprovante dessa aplicação financeira, qual é a regra que ela utiliza. Se ela é um CDI, se ela é um CDB, qual o prazo dela. Então, já é interessante se adiantar e já colocar tudo ali, se você tem essa aplicação, sim, na disponibilidade. E é importante que o dinheiro fique disponível até a conclusão total da sua análise de radar. Não adianta ser naquele dia. No dia 1º eu estava lá com R$1 milhão disponíveis para importar. Aí no dia 10, ainda está em análise do meu radar, eu tirei esse dinheiro e usei para outra coisa. A Receita vai olhar isso até no momento da homologação desse radar, ela vai fazer um double check para verificar se continua disponível esse recurso. E, gente, acreditem, a Receita tem como saber, óbvio, né? Como sim, hoje a gente não tem sigilo fiscal mais, então não. Assim, os fiscais têm abertura para poder se interar. Aí eles irão pedir o seu extrato bancário. E aí você mostra que você colocou, tirou, e aí não se aplica, né, Tiago? E quando o cara não tem todo o dinheiro, sabe o que é legal, Cristiane? Ele pode recorrer a linhas de financiamento para importação. As instituições financeiras hoje dispõem de linhas de crédito voltada para o importador. Então, o importador não está abandonado. Ele não está ali, não tenho todo o dinheiro e não vou importar nunca. Hoje eu revendo um produto aqui, mas eu sei que, por exemplo, na China esse produto custa, 4 vezes menos, e eu importando eu vou conseguir uma margem melhor, uma competitividade no mercado melhor. Então, ele pode buscar alternativas de linha de crédito, contratar esse recurso financeiro por meio de bancos e, com isso, apresentar como documento plausível para que a Receita, como aporte para a Receita Federal poder liberar um limite de radar maior. Até porque o aporte, como você explicou agora há pouco, vai estar vinculada quanto à sua declaração de imposto de renda, imposto né? De renda, exatamente. Se você não tem declarado que tem aquele dinheiro, vai ser um pouco complicado. E você pode ter, de repente, algum tipo de investidor? Sim, o investidor, aquela pessoa que vai ou figurar no teu contrato social ou vai te fazer um empréstimo. A gente tem algumas opções disso. Mas o investidor, a gente enxerga ele como aquele empresário ou aquela pessoa que possui a disponibilidade do recurso e fala, olha, vou entrar aqui nessa empresa como sócio, vou aportar um recurso e quero, em tanto tempo, ter uma rentabilidade, ou seja, um retorno, um payback, um retorno desse investimento em tanto tempo. Então, isso é muito importante, porque às vezes o cara fala assim, se eu tivesse num CDB, ia me render X% ao mês. Mas se eu investir aqui nessa empresa que vai importar um produto, teve uns anos atrás que foi o overboard, foi uma febre mundial. E quando chegou no Brasil, não tinha mais espaço para as pessoas importarem esse produto. E o que importava, vendia. Então, tem épocas e tem produtos que chegam no mercado que você acaba tendo uma rentabilidade, às vezes, de 300%, 400%, 500% de margem num produto. Então, às vezes, é uma oportunidade de mercado para o investidor. Ele olha aquele cenário e fala, opa, eu não entendo nada de overboard, mas eu tenho aqui esse comerciante, esse importador que entende. E ele não tem a capacidade financeira para fazer. Ele vai lá e fala, vou entrar aqui, vou investir o meu recurso. A hora que você vender toda a mercadoria, você distribui a minha parte de lucro e me paga o capital investido. Então, ele consegue fazer essas Mas opções. Isso tem que ser tudo documentado para comprovar para a Receita, né? Exatamente. Ou ele tem que estar ou no contrato social, né? Ou ele vai entrar como sócio no contrato social, ou ele vai fazer através de instrumento financeiro, comprovando o empréstimo para a empresa e depois o retorno para o empresário ou para o sócio. Perfeito. É bom você colocar, porque tem muita gente que fala assim, eu não quero um sócio, né? Depois, como que eu vou fazer? Mas pode ter essa possibilidade. Esse instrumento financeiro, sim. Muito bom. E, Tiago, antes da gente prosseguir, a gente estava falando sobre regime tributário. Né? Todo mundo acha que tem que ser uma grande empresa para poder importar. Não precisa. É isso que eu ia te perguntar. Até aquele empresário que é o microempreendedor individual, que é o MEI, ele pode importar. E pode exportar também. Ele pode fazer exportação de serviços, de alguns produtos. Sempre ele vai precisar obedecer e respeitar os limites
que estão na lei hoje. No caso do MEI, R$81 mil por ano de faturamento. Então, ele pode importar ali quase 50%, 60% do valor, geralmente, de faturamento anual. Não pode ultrapassar o valor exato, agora eu não vou saber te falar, mas ele não pode ultrapassar um certo limite. Nunca estourar os 81 mil. Se ele importar e for estourar os 81 mil, ele atingiu o objetivo dele, que é virar uma ME. Então, o desenquadramento fiscal dele é algo positivo e não negativo. Exato. Mesmo no Simples Nacional, né, Thiago? Mesmo no Simples. Se o empresário, ele arriscou, foi lá, planejou, se organizou, importou e conseguiu alavancar as suas vendas, ele atingiu o objetivo maior dele, que é trazer lucro, ter rentabilidade. Exato. E se ele mudar de regime para o presumido, ele precisa lembrar que o regime de lucro presumido não é só caro em impostos. É um regime caro de imposto, Ótimo. Porque ele vai ter crédito. Quando ele importar, ele vai ter o crédito do ICMS, o crédito do IPI. Então, o presumido ainda consegue absorver 2 créditos de tributos. Quando ele paga lá na importação, na entrada, na declaração de importação, ele precisa recolher ICMS, PIS, COFINS, II, alguns impostos, logo que a mercadoria chega. Alguns desses impostos no regime de lucro presumido, ele se aproveita dos créditos. E no lucro real, eu posso ser lucro real? É desvantagem, é só multinacional. Não. Você precisa planejar com o seu contador, fazer conta, entender os números financeiros. Entender o seu mercado, né? E entender o seu mercado. Por quê? Porque na importação, no regime de lucro real, você praticamente absorve os créditos de 100% dos impostos recolhidos na entrada. Com exceção do II e das despesas de acessórias, o restante tudo você absorve como crédito, ou seja, é um conta corrente que você tem com o governo. Paguei aqui na entrada, quando você vender, você vai deduzir o que você pagou na entrada da saída. E aí só vai pagar sobre o lucro. Só a diferença, só sobre o lucro. Certo. E no presumido, só para deixar claro, quais são os impostos que a gente pode creditar? O ICMS e o IPI. São só 2 impostos que a gente pode tomar crédito na entrada de mercadoria. Eu sei, mas eu vou fazer uma pergunta que todo mundo me faz. É claro que depende da classificação fiscal, né, que é o NCM, do CNAE da empresa, né, se ele é um varejista, se ele faz vendas B2B, né, ou seja, negócios de empresa para empresa, mas de uma forma grosseira, tá? Porque as pessoas me perguntam e eu sei que tudo tem que ser analisado, mas de uma forma grosseira. Então, nessa conta, se eu estou importando, o empresário teria em torno de 30 e poucos por cento de impostos, 27, 30 e poucos por cento. No lucro presumido? Aham. Sempre o empresário no lucro presumido, ele vai ter a base de presunção do lucro. Ou seja, o lucro presumido, o nome mesmo já diz, é um lucro que o governo presumiu quanto você vai ter de lucro. Ou seja, Correto. aquela é a base para que alguns impostos sejam calculados. Ou seja, hoje, por exemplo, se uma prestadora de serviços, se ela importar alguma coisa, ou se ela tem uma base de 32%. Aí ela descobre, um exemplo, vendi 1.320.000 é a base de cálculo. Mas quando a gente fala de um comerciante, de um atacadista, ele está lá em 8%. Então, se presume-se o lucro de 8% e o imposto de renda à pessoa jurídica e a contribuição do lucro é aplicada em cima de uma base de 8%. Ou seja, em cima de R$1 milhão, R$80 mil é a base de cálculo dos tributos. Lembrando que nós estamos falando de impostos sobre o lucro. Nós temos, claro, o imposto sobre venda, faturamento, que é o PIS e a COFINS. Então, esses dois é em cima do montante total. Ou seja, se vende 1 milhão, o meu cálculo é em cima de 1 milhão. Perfeito. Eu perguntei isso porque isso causa muita confusão na cabeça do empresário. Né? E às vezes ele não faz as contas corretamente. E aí ele acaba ou não importando algo que seria importantíssimo para ele, para que ele consiga competir no mercado, porque ele não está contabilizando os créditos, né? Eu estou muito acostumada em pegar pessoas que olham a planilha lá, a estimativa, a viabilidade econômica com os impostos de importação e se esquece
que ele vai ter depois o crédito depois, os que estão no presumido ou no real. O correto seria ele já considerar com o crédito o valor dele, né? Contabilmente. Exato. Até para ele descobrir qual é a margem que ele pode trabalhar e os benefícios que ele vai ter. Então, o contribuinte lá, o empresário que é do lucro presumido do lucro real, ele precisa fazer essa conta, porque às vezes ele acha que o custo de uma importação é 80% do valor do produto e talvez a margem dele de custos é menor do que isso, porque ele tem créditos para tomar. Então, essa conta ele precisa fazer, ele precisa sentar com o contador, sentar com o despachante, ver se o produto dele não possui nenhuma restrição, ou seja, um antidumping, aquele produto, ou seja, ele é sobretaxado na chegada da mercadoria. Esse planejamento é importantíssimo. E lembrando, a gente não falou do Simples Nacional, mas aquele empresário que está no regime tributário do Simples Nacional, ou seja, é um regime simplificado de tributos, ele não faz jus a crédito tributário, ou seja, o imposto que ele paga na entrada da mercadoria no país, ele não se credita. Então, é importante que o empresário que está no Simples e vai importar, que ele faça esse comparativo. Espera aí, deixa eu sentar com o meu contador e verificar qual é a vantagem de eu importar pelo Simples, do lucro presumido ou do regime de lucro real, porque ele vai conseguir mensurar com isso quais são as margens que ele pode absorver, ou seja, créditos que ele vai tomar. No Simples, nenhum. Então, a empresa precisa pensar assim, vale a pena eu importar um produto que eu vou revender pelo Simples Nacional? Na maioria dos casos, não. Vale a pena ela importar o quê? Um ativo imobilizado, ela quer comprar uma máquina específica, um equipamento para ela utilizar, algo que ela não vá revender. Sim, às vezes, como é uma coisa não habitual, ela pode adquirir, vai ficar ali, ela não vai vender. Agora, se ela vai fazer comércio, se ela vai fazer ou varejista ou atacadista, ela precisa falar assim, opa, peraí, quantos por cento eu estou perdendo de impostos, de crédito de impostos, se eu comprar pelo Simples Nacional? Tiago, me corrija se eu estiver errado. É perfeita a sua colocação. Eu ia te perguntar isso. Mas também tem a ver com o mercado da pessoa, né? Porque se ela vende no varejo, é uma coisa. Porque normalmente as pessoas, os CPFs, não se acreditam de nada. Mas se ela vende já para outras empresas, que a gente agora fala B2B, né? E são empresas do lucro real ou do lucro presumido, essas empresas já vão exigir que você destaque, porque elas querem os créditos também, né? Exatamente. Imagina o seguinte, o importador do Simples Nacional, o cara mesmo ele tendo uma análise e dizendo assim, eu vou fazer a minha primeira importação e vou continuar sendo do Simples. Ele pode? Pode. Na hora que ele vai vender isso, se ele vende no varejo, ou seja, para o consumidor final, não mudou nada para ele. Okay. Ele deixou de tomar um crédito e deixou de ter esse conta corrente. A margem dele foi diminuída, mas é suportável. Agora, quando ele vai vender para outras empresas, ele tem que pensar o seguinte, quem vai comprar minha mercadoria é um grande distribuidor? É um médio distribuidor? Esse cara quer o crédito do ICMS? Ele quer o crédito do IPI? Se ele importou pelo regime do Simples, ele não vai repassar esses créditos. Então, analisar quem vai ser o seu principal comprador também é importantíssimo. Você precisa conhecer o seu mercado, desde o momento que você quer comprar o teu fornecedor fora do Brasil, até quem vai consumir o seu produto. Se vai ser o consumidor final, se vai ser o revendedor, para onde a tua mercadoria vai. E que estado ela vai. A gente tem que pensar nisso também. Uau! As coisas, elas vão se ampliando, mas assim, o estado por onde você importa, para onde você pretende vender, tudo isso impacta, porque algumas regras fiscais estaduais sofrem esse impacto do ICMS. Mas esse assunto é um pouquinho mais complexo, a gente pode deixar ele para a próxima vinda no podcast. Combinado. Então, na próxima, a gente vai conversar um pouquinho sobre os corredores tributários e para quem vale a pena. Eu já vou deixar assim um gostinho de quero mais com o Tiago aqui, para a gente conversar sobre créditos, sobre vantagens, né, de utilizar sim ou não os corredores tributários, para que empresas são interessantes, por exemplo, do regime tributário do Simples Nacional, ou do lucro presumido, do lucro real. Calma, o Tiago já quer contar, gente. Não, vamos deixar isso para depois. Vamos deixar um quero mais para depois. Com certeza. E já aproveitando, Tiago, então a gente realmente chega à conclusão de que
Finalmente, né, sendo repetitiva, um pilar essencial, a contabilidade. Ela entra desde o momento que você se prepara para importar até o momento final da venda. Muitas empresas não contabilizam sequer o custo de importação. Quanto mais o custo dos impostos na venda. E aí você tem, às vezes comprou, fez o dever de casa bonitinho quanto aos custos de importação, sabe por quanto vai entrar, se vai ter crédito, se não vai ter crédito, mas se esquece de para quem ele vai vender, né? E que regime tributário ele está. E aí, você falou agora há pouco do lucro presumido, lembrando que o lucro presumido, ele tem que já, pelo menos, pensar que ele precisa ter 8% de margem. Exatamente. O empresário precisa ter esse cuidado. Ele precisa sempre entender para quem ele quer vender e por onde ele vai trazer, para que ele possa fazer essa conta e a mercadoria dele ser competitiva. Ele não precisa, ele vai ter que conhecer não só do produto, mas do mercado que ele vai atuar com o produto dele, para quem ele quer chegar, quem ele quer atingir. E isso é importante. Por isso que, assim, a contabilidade, ela vai desde o planejamento, quando a pessoa está abrindo a empresa, até o momento da venda. Porque desde o início, durante o percurso e o fim, e a finalização, que é a venda, ele precisa estar com a contabilidade ali acompanhando. Porque ela vai assessorar ele para que ele não venha comprar uma mercadoria, não ter crédito e vender para pessoas que não vão tomar crédito, ou ele compra pelo Simples Nacional e não tem o crédito para fornecer, ou seja, ele diminui o mercado de vendas dele, ou seja, ele não atinge todos os clientes que ele gostaria de atingir. Ele reduz o ciclo de atingir as vendas. Ou acha que ia ter uma margem e tem outra. Ou acha que, exatamente, ele acaba perdendo dinheiro porque não se planejou lá na entrada. Opa, se eu fosse do presumido, se eu fosse do lucro real, eu estaria vendendo para todas as grandes multinacionais e hoje eu não estou vendendo, eu tenho que vender para outras do Simples, porque senão eles não compram porque não tem crédito. Exatamente. Tiago, foi um prazer te receber aqui conosco. Já estou te aguardando, né? Eu acredito que todo mundo já está ansioso para o dia que você vai voltar aqui para a gente continuar esse bate-papo, porque contabilidade, muita gente acha que é uma coisa chata. Não é chato não, gente. É difícil e por isso a gente tem esses profissionais gabaritados ao nosso lado. E não quero fazer merchan, mas é sempre importante você escolher um contador, uma empresa de contabilidade que possui experiência com importação e exportação. Porque senão o seu contador pode te convencer que não vale a pena importar ou te orientar de forma errada. Ou seja, a sua operação que poderia ser tão boa, a continuidade, o sucesso da sua empresa, o seu crescimento, ele acaba não ocorrendo por desconhecimento da outra parte, que te orientou errado ou simplesmente não orientou, porque ele não conhece daquilo e tem medo de te orientar ou que você vai embora porque ele não conhece. Falei alguma coisa errada? Não, Cristiane, sua colocação foi perfeita. Às vezes o colega, por medo do desconhecido, não ser uma área que ele não domina, ele acaba dizendo para o cliente, não importa não vale a pena, isso aí vai dar quase o mesmo valor. E se fosse assim, não haveria tantos importadores. Porque quem está assessorado e acompanhado de bons profissionais, a hora que ele senta, traça a estratégia, o planejamento dele, faz as contas, ele fala, poxa, se eu soubesse, eu teria começado a importar antes. Perfeito. Eu te agradeço pelo convite, por estar aqui, dividir um pouquinho do meu conhecimento com vocês e fico à disposição para a nossa próxima vinda com vocês. Será em breve, inclusive, viu, Thiago? Já Agradeço. Vai aí conseguindo um lugarzinho lá na sua agenda, porque, gente, a agenda do Thiago é incrível. Bom, ficamos por aqui com mais um Comex Sem Fronteiras. Mas antes, eu vou pedir para o Thiago. Thiago, como é que as pessoas que quiserem mais informações ou que quiserem começar a importar, exportar, podem te encontrar? Eu vou deixar as redes sociais, que eu acho importante. Sim. Às vezes a pessoa me acompanha lá, a gente participa, a gente está sempre atuante aí nas redes sociais. Então,
O Instagram é Thiago Sacumã _TMS ou por telefone. Nós temos uma central de atendimento no 16 4102 0025, onde os empresários que quiserem fazer contato conosco, agendar um horário, a gente está à disposição para fazer esse primeiro bate-papo inicial e entender qual é o projeto que ele tem de importação e aí, com isso, apresentar os nossos serviços para eles. Algum e-mail? O e-mail a gente usa o comercial@tmscontábil.com.br. Obrigada, Thiago. Eu que agradeço. Porque, gente, com certeza esse nosso bate-papo de hoje vai render muitas dúvidas ainda. A equipe do Thiago, não apenas ele, está toda preparada para te auxiliar com isso. E agora, de fato, encerramos o Comex Sem Fronteiras de hoje. E lembrando que estamos nas plataformas do YouTube, do Spotify e também do Instagram. E até a próxima com mais um convidado ou uma convidada super especial.